Fala aí pessoal, beleza? Bora lá para mais uma aula. A gente vai falar hoje dos riscos que os títulos públicos federais possuem, tá? Basicamente são aqueles mesmos riscos que a gente já está acostumado a ver no mercado de renda fixa, tá? O primeiro deles é o risco de crédito. Esses tipos de títulos são considerados seguros, pois, na pior das hipóteses, o governo pode emitir papel moeda para pagar seus títulos. São os títulos de maior segurança de cada país. Alguns deles até os chamam de risk-free, ou seja, livre de risco. Alguns deles não, viu? Todos os países chamam, a gente trata os títulos públicos deles como os títulos risk-free, que são livre de risco, né? Entre aspas, porque embora seja quase impossível uma economia de um país quebrar, o governo de um país quebrar, né? Ainda assim pode acontecer, tá? Mas pode acontecer de um governo entrar em default, embora seja pouco provável, foi o que eu acabei de falar. Então, título público federal são os títulos que são considerados ativos livre de risco, tá? Livre de risco de crédito, porque são os títulos de maior segurança de um país. Mas embora isso seja muito pouco provável, pode acontecer de um país entrar em default e não ter capacidade de honrar suas obrigações com a sua população e até mesmo outros países, né? Outro risco que a gente vai ver é o risco de crédito, de liquidez. São títulos de altíssima liquidez, pois contam com a recompra diária a valor de mercado do governo. Então, a liquidez é aquele risco que você enfrenta quando você tem dificuldade de realizar a venda de algum ativo. Nos títulos públicos federais você não tem esse risco, tá? Porque o governo se compromete a recomprar diariamente esse título de você. Então, se você investe num título público, seja qualquer um deles, e no dia seguinte você decide resgatar, você pode resgatar porque o governo recompra diariamente esse título. E o próximo risco que a gente vai ver é o risco de mercado, tá? É aquele risco que acontece na hipótese de ocorrer um resgate antecipado, ou seja, antes da data de vencimento, e será considerado o valor de mercado do título. Então é aquela mesma história que a gente já viu. O investir num título que vai me pagar 10% ao ano e o vencimento dele é daqui 3 anos. Se eu carregar esses 3 anos e resgatar só lá no vencimento, não tem problema nenhum. Eu vou receber minha remuneração combinada, que foi de 10% ao ano. Só que se eu resgatar antes, eu vou receber o valor de mercado do título, tá? Então, esse é basicamente o risco de mercado. Ele está mais presente nos títulos pré-fixados e se eu não carrego até o vencimento e decido fazer um resgate antecipado, eu corro o risco de ter uma perda de valor, beleza? Então, esses são os riscos que você vai encontrar no mercado de títulos públicos e eu te vejo na próxima aula. Um grande abraço e tchau, tchau.